Olá, queridos irmãos, vamos começar aqui mais um vídeo. Esse vídeo é a segunda parte do capítulo sobre o mundanismo, tá? Nós já falamos sobre o conceito de mundanismo no vídeo anterior. Falamos como esse aspecto do mundanismo se aplica na questão do uso do dinheiro. Agora nós vamos ver no vídeo de hoje como a questão do mundanismo se aplica tanto à questão da imoralidade quanto da idolatria. Para nós relembrarmos o conceito que temos trabalhado de mundanismo, nós vimos que o mundanismo ele pode ser classificado em dois grupos ou duas definições de mundanismo. A primeira é quando você tem uma exagerada preocupação com as coisas passageiras desta vida, e uma segunda definição é quando você assume, quando você absorve os valores e as práticas da sociedade sem levar em conta se esses valores, práticas são bíblicos ou não. A partir dessa definição, nós podemos ver então a questão da imoralidade. E como é que o mundanismo se aplica à questão da imoralidade? E aqui nós vamos falar sobre o que nós temos chamado, o que o autor chama de pecados intocáveis. Ou seja, nós nem vamos trabalhar aqui os pecados escandalosos, pecados explícitos, como é o caso da fornicação, do adultério, da pornografia e tantos outros atos imorais. Nós vamos falar de como a imoralidade, ela muitas vezes se manifesta em nossas vidas de uma maneira sutil. E muitas vezes nós não reconhecemos o impacto dessa imoralidade em nossa santificação. O primeiro tipo de imoralidade que nós podemos trabalhar aqui é o que o autor chama de imoralidade vicária. O que é essa imoralidade vicária? É quando se há um prazer íntimo ao ler sobre a imoralidade de pessoas cuja conduta sexual imprópria é descrita em jornais ou revistas. Ou seja, é quando a gente muitas vezes vai ao cinema ou liga a televisão sabendo que naquele programa, que naqueles filmes, há cenas de sexo explícito e mesmo assim nós não desligamos, nós não saímos, nós partilhamos daquilo ali como se fosse a coisa mais normal do mundo. Então, muitas vezes ou até mesmo as leituras que nós fazemos, as leituras muitas vezes que trazem cenas imorais descritas em detalhes. Então, esse tipo de coisa, irmãos, nós precisamos evitar. E nós temos que ver que nós precisamos guardar a nossa mente, fazer uma aliança com os nossos olhos, para que nós não possamos cair nesses pequenos pecados. Chamo de pequenos pecados não por causa da sua seriedade, mas chamo de pequenos pecados porque a maioria deles não são levados a sério. Uma outra área também que o mundanismo, quanto à imoralidade, está presente muitas vezes em nossa vida, é por meio das roupas. Muitas vezes as mulheres estão usando roupas indecentes. E isso leva ao quê? Isso leva a que os homens possam olhar para essas mulheres com olhares cobiçosos. Então, a Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9, que as mulheres cristãs devem se vestir com modéstia e discrição. Então, nós precisamos, e aí essa parte nós temos uma aplicação específica para as mulheres e outra para os homens. Então veja, nós precisamos ter em mente, vocês, mulheres cristãs, que
Vocês não podem simplesmente seguir a moda indecente do mundo sem um olhar crítico. Vocês precisam verificar, olhar com um olhar bíblico para a moda recente. Vocês precisam analisar o guarda-roupa de vocês e ver se o guarda-roupa de vocês não faz com que os homens e rapazes possam ser tentados a olhar com olhares cobiçosos para com vocês. Então, muitas vezes, pouco se tem trabalhado com relação às roupas dentro do nosso contexto. Mas todo o nosso ser, todas as áreas da nossa vida, precisa estar em consonância com a santidade de vida. E isso se reflete, inclusive, nas roupas que nós vestimos. E para os homens, preste muita atenção para onde você está desviando o seu olhar. Você não pode obrigar a todas as mulheres ao seu redor vestirem roupas decentes, mas você pode obrigar os seus olhos a olhar apenas para aquilo que não lhe faz pecar. Então preste muito cuidado, preste muita atenção para onde você está olhando. Você precisa ver que num mero olhar pode ser plantada ali uma semente de cobiça, uma semente de pecado, e muitas vezes pode lhe arrastar para pecados ainda maiores. Então, assuma o compromisso de tratar desse aspecto de mundanismo em suas vidas, vocês que são homens. Então vocês precisam entender que um homem de Deus, ele não deve fazer coisas, não deve se deleitar em coisas que o homem mundano acha normal. O nosso padrão de masculinidade é muito diferente de um padrão mundano. E nós precisamos resgatar isso, inclusive quanto a essa questão da imoralidade. O outro ponto aqui que a gente precisa tratar sobre mundanismo, o terceiro e último, é a respeito da idolatria. Mais uma vez, eu digo aos irmãos, nós não vamos tratar aqui da idolatria explícita, quando nós nos prostramos ou adoramos ídolos de madeira, metal e pedra. Nós vamos focar aqui em coisas legítimas que facilmente podem se transformar em ídolos do nosso coração. Então, o que é um ídolo, gente? Um ídolo é qualquer coisa que valorizamos tanto, que suga a nossa energia emocional, mental, suga os nossos recursos, suga o nosso tempo. Então, por isso, irmãos, qualquer coisa pode se transformar num ídolo. Então, irmãos, qualquer coisa que eu coloque acima do meu relacionamento com Deus se transforma em um ídolo na minha vida. E aqui nós podemos citar alguns ídolos comuns dos quais nós somos tentados. Um dos ídolos é o trabalho ou a profissão. A pessoa ela pode ficar tão obcecada em progredir ou chegar ao topo da carreira corporativa, que tanto Deus quanto a sua própria família acabam em segundo plano. Às vezes há uma competição tão ferrenha de se destacar, de ser o melhor, de chegar ao topo, no seu trabalho ou na sua profissão, onde rapidamente você pode simplesmente assumir todos esses valores que são mundanos como seus valores. E quando você menos espera, você já está aí sacrificando os seus filhos, o seu cônjuge, tudo que você tem de mais precioso no altar do ídolo do trabalho, do ídolo da profissão. Da mesma maneira, isso pode levar a outros pecados, aonde o que importa é você chegar ao topo, o que importa é você ser o funcionário do mês, o que importa é que você seja visto pelos chefes, e você pode negociar todos os valores cristãos com base apenas em se dar bem na sua área de atuação. Então isso pode se transformar, isso pode ser um ídolo na nossa vida. Uma outra área, uma outra coisa que pode se transformar em um ídolo
são os assuntos políticos e sociais. Percebam, irmãos, a igreja e os membros da igreja, eles não são apolíticos, mas eles devem ter um posicionamento político, balizado pelas Escrituras. Eles devem rever e observar, à luz das Escrituras, todos os seus posicionamentos quanto às questões sociais e às questões políticas. Porém, nós precisamos ser cuidadosos para não transformar o nosso partido político, nossas convicções políticas ou até mesmo nossas preocupações sociais em ídolos. Existem várias questões sociais em que a igreja precisa se posicionar, mas todas as questões políticas, todas as questões sociais, elas devem ser trazidas, elas devem para o altar do Senhor. Elas devem ser vistas à luz do senhorio de Cristo sobre toda a terra. Muitas pessoas têm até mesmo confundido o cristianismo com a questão da justiça social. Muitas pessoas estão muito mais preocupadas em trazer alívio àqueles que estão sofrendo. Muitas pessoas estão no engajamento político ferrenho. Isso é bom. O problema é que algo tão bom, algo tão legítimo, possa muitas vezes se transformar em um ídolo. A própria igreja pode começar a idolatrar essas questões quando se perde de vista o seu chamado principal. Quando se perde de vista o propósito principal para o qual nós fomos criados, nós podemos rapidamente transformar nossas atividades políticas e sociais em ídolos. Uma terceira área da idolatria moderna está nos esportes. Muitas vezes eu gasto tempo, eu gasto energia. Veja, se você tem um time favorito, se você torce por um atleta, se você torce por um time, isso é legítimo. Isso não há problema nenhum. O problema é quando a sua paixão pelos esportes acaba consumindo a sua vida. Consome a sua energia, consome o seu tempo, consome os seus recursos, consome a sua atenção. E aí você fica, quando o seu time do coração perde, você fica muito triste. Quando o seu time ganha, é a maior alegria para a sua vida. Mas nós precisamos ter muito cuidado com isso. Esportes são algo bom. Mas justamente por ser algo bom, o nosso coração, que como diz Calvino, é uma fábrica de ídolos, pode transformar até mesmo essas coisas que são legítimas em ídolos. Não deixe de torcer por seu time, mas também não se consuma por causa das vitórias e derrotas dele. Mantenha os esportes no lugar que eles devem estar na sua vida. Então, irmãos, nós precisamos agir para com todos esses ídolos, para com todas essas manifestações mundanas na nossa vida. E como é que nós devemos fazer isso? A resposta está em nutrir um amor profundo por Deus. Então você deve orar para que Deus possa, por meio do seu Santo Espírito que habita em você, esse amor do Senhor possa expulsar de seu coração todas as afeições, todos os apegos, todas as paixões desmedidas pelas coisas deste mundo. Você precisa ter isso em perspectiva. Só um amor que é nutrido pelo Senhor, por Deus, diariamente será capaz de nós vencermos o mundo, seus valores, suas práticas e suas concepções. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos ajude a amá-lo mais e a amá-lo acima de todas as coisas. Deus nos abençoe.